Salve, salve, meus queridos! Agora, numa posição de cenário diferente, sejam muito bem-vindos a vocês que ainda não conheciam essa parte do nosso cenário. Será que você conhece o segredo que não te contaram para aquele timbre ideal? O timbre dos sonhos existe? Mas espera aí, Bruno, eu já tenho uma guitarra top, tenho um pedal top, um multi-efeitos top, ou um amplificador top. Para quem é novo, amplificador, tá vendo isso daqui? Esse daqui é um amplificador. Ele tem um falante maior do que o fone de ouvido que você usa. Então, do nada o cara começa a cutucar a galera aqui de boa. Mas é um amplificador, é real. As pessoas, hoje em dia, não têm tanto contato com o amplificador como antigamente. Porque são os sabores amplificador. Simulações, IRs e por aí vai. E aí já tem um amplificador top, uma pedaleira top, uma caixa top, um falante top. Aí o cabo, você tem tudo top, mas o som não vem, tem um chiado, tem um problema. E aí, o que fazer? O que você fez, ou será que ainda não chegou na onde precisava para ter o som que sempre sonhou? Decidi, através desse vídeo, compartilhar com vocês. Por quê? Teremos uma Tour 2026 Paraná, Santa Catarina. Ó, primeiríssima mão para vocês. A galera tá sabendo, alguns vídeos já soltei alguns spoilerzinhos, mas fechado, lindo. Julho, final de junho, começo de julho, bombando um show. Até engasguei. Um show atrás do outro. E passaremos por vários lugares e a gente vai de carro, de novo, por custos, praticidade, logística e principalmente espaço, né? Porque a gente ainda não consegue ir de avião, então a gente vai ter toda uma estratégia para ir para o Paraná, para os shows, para Santa Catarina agora pela primeira vez. E para poder entregar sempre a qualidade que a gente está acostumado, precisamos contar com equipamentos que passe confiança. Então, qual o setup para 2026 a nossa Tour do Paraná e Santa Catarina? Dividirei com vocês o segredo por trás de um pedalboard de viagem. O que ele deve ter? Comenta aqui embaixo o que ele deve carregar, o que ele deve entregar. Comenta aqui. Queremos saber. E dividirei com vocês em primeira mão. Para você que já é do canal, sabe, tem que mandar para todo mundo, trocar ideia, comentar, sabe, dividir com vocês, assim como eu sempre divido noções, ideias, alguns toques, ideias para vender mais, melhor, porque a gente sabe, a galera não quer muito saber do vender o próprio peixe. Tá com dificuldade? Link na descrição, consigo te ajudar nisso com o método Desvendar. Para você, ó, quem aprende não depende, fazer acontecer e ganhar muito dinheiro vendendo a sua arte. Para poder comprar mais pedal, comprar mais amplificador, que é o que a gente gosta. Para você que ainda não é do canal e está pensando, meu Deus, o De Bruyne saiu da Copa do Mundo e vai tá... Não, mas tenho certeza que se ele tocasse guitarra, ele faria o mesmo que eu vou mostrar para vocês. Então, ó, em primeira mão, temos aqui, quase arranquei a cadeira, um pedalboard, que é o que eu costumo usar mais vezes, assim, retomei, né, a usada com ele. E esse daqui, vou ter que tirar essas coisas daqui. Meu computador foi pro saco. Quebrou a tela, não para ligado. Aceita o MacBook, hein? Quem tiver aí, tô aceitando. Esse daqui já é um spoiler, hein? Ó, o nosso outro pedalboard. Vou mostrar pra vocês em primeira mão. Tcharam! Nosso pedalboard de viagem. Qual o segredo do danado? Fala pra mim. Eu só vou contar se você se inscrever no canal, deixar o comentário e mandar pra todo mundo, deixar o hype. Faz essa boa pra nós. Aquele pedalboard da Pulse, que eu quase... Ah, tá. Entendi. Fiz caquinhas pra vocês saberem o que eu uso do que, por que, o que é o que, de onde é o que. Então, ó. Isso daqui é a fonte do nosso Power Amp da M-Amps, tá? Vou passar mais a respeito. Ó, os cabos. Esperando chegar outros cabos da Rivus, como vocês já podem ver, ó. Tem cupom de desconto para vocês aí comprar cabo que não vai te deixar na mão. E aqui temos a configuração que eu costumo usar, tá? O Power Amp não necessariamente fica aqui no meio do pedalboard. Talvez agora passe a ficar, mas eu gosto de ter a liberdade de colocar ele em cima do gabinete. Às vezes colocar tanto o Dumbler quanto o Power em cima do gabinete, como se fosse um amplificador mesmo, porque o amplificador, para quem não sabe, ele é constituído de Power e de Pré. Temos aqui um Power e temos aqui um Pré. Pré-escola, Bruno? Não.
pré-amplificador, o que dá grave, médio, agudo, drive e sons que a gente gosta, aquela textura da maldade. Então temos no nosso board, aqui, não sei se vou conseguir virar, acho que sim, ó, eu vou fazer cagada, prende a patinha, decidi fazer melhor, nosso board, Dumbler, tá, e aí vem pro Nobels Delay, Nobels Chorus, que eu uso ele na posição, tá vendo, flanger, Little River da N2 Audio, assim como o Dumbler e o Head Crunch. Então aqui tem um som Marshall na box. Aqui Morning Glory e um Tube Screamer, que tem esse clean aqui muito legal para conseguir mesclar, né, o som do pedal com o som clean do amplificador. O Dumble Marshall, que aqui tem um lado de um BOD, que é mais violento. Então ele tem dois canais. Aqui um Plexi, apertou o vermelhinho, JCM800. Ligou aqui, BOD. Apertou aqui, vai pro high gain do BOD, tá bom? Um Vox, o Vox tá no outro pedalboard. Um Chora Neném, customizado por ele, JR Mod, tá? Um Power Mod A. Esse daqui é um baita do pedal, que eu optei por ter um Vox, como eu tenho no outro pedalboard, e um Crybaby. Você prefere Vox ou Crybaby? Qual A você prefere? Tem um nacional, que eu não vou lembrar o nome, pedir para a edição colocar aí na tela, que falaram que é muito bom. O Fire, não é da mesma marca, mas também já ouvi falar que é muito bom e coisas que eu gosto. Fuzz e AWA, porque são pedais bem característicos, então eu acho bem legal. Então, esse é o nosso pedalboard. O Bruno, fala para mim, então, qual o segredo do pedalboard? Pô, os cabos são top, os pedais são top, o pedalboard tá top, tá tudo no jeito. E o som? Mas o como conseguir otimizar de fato esse som? Sim, fonte. A fonte é o que faz as coisas acontecerem da maneira que tem que ser. Porque uma má alimentação, assim como na vida, se você comeu mal, vai dar piriri, vai ter uma saúde meia boca, não vai ser muito legal. Na própria música não é diferente. Tá com uma alimentação ruim, tem chiado, tem ruído, tem problema, tem falta de timbre, tem roubada de sinal, isso se dá por cabo e fonte. Ah, Bruno, eu tô com um chiado violento que, meu Deus, provavelmente é sua fonte ou seu cabo. Tá bem por aí. E muitas pessoas negligenciam esse tipo de coisa. E tem a ver muito com outro vídeo que eu vou postar depois desse. Então já falo para vocês deixarem o sininho ativado, porque a gente vai ter uma informação muito legal no que diz respeito sempre à alimentação. Vou mostrar embaixo do pedalboard agora para vocês. Aqui, deixa eu tirar aqui, acho que vai cair. Vou repreender tudo, vou limpar. Aqui é a fonte de como eu a utilizo, que é também da Landscape. É uma marca nacional que, pô, na boa, tira onda, tá? Deixa muita marca internacional no chinelo. Qual a diferença, Bruno? Se já tá com uma fonte legal, por que você vai colocar essa outra Landscape? Quer dizer que a que tá aqui no pedalboard não presta? Sim, presta, é muito boa. Porém, essa daqui é a mesma que eu utilizo no meu outro pedalboard. Então eu só quis deixar padronizado e também, como bom guitarrista, deixar espaço para mais pedal, né? Porque a gente gosta, né? E aí a gente, assim, não quer dizer que vai ter mais também, né? Vai que minha esposa ouve. É mais pra gente estar preparado, que é o que eu tô usando para me convencer, mas é para ter mais pedal. Porque a que tá aqui, ela vai até 5 pedais, então eu tenho uma outra fonte que eu não sei onde tá, também não faz diferença, que é uma fonte de um botãozinho só. Então qual que é a sacada? A fonte é boa? É boa. Não dá dor de cabeça, não dá chiado, não dá problema. Bruno, eu duvido que a fonte seja tão importante assim. Se você tá com uma fonte Xing Ling, como disse, e tá com chiado, mas ela é isolada. Será? Porque pode ser que não seja, possa parecer isolada, pode ter cara de isolada, mas não é. É o famoso sabor isolado. E no caso dessa daqui, ela serve a 5 pedais, e para eu poder ligar um sexto pedal, eu precisava ligar essa outra fonte. Tá do outro lado ali. Fonte igual a essa, mas de uma outra marca, que eu não sei qual é, dessa Xing Ling, que somavam um com o outro. E aí eu ficava com 2 fontes de energia. Então isso já me deu problema, já me deu chiado, pouca coisa. Ah, Bruno, mas é tão simples assim, se é tão pouco, por que trocar? Porque o paladar não retrocede. E vou explicar isso para vocês também através de um outro vídeo que vai entrar, e no final desse eu vou dar spoiler. Então não vai pro final, porque eu tenho certeza que você vai pirar
do que eu vou mostrar. Que além da fonte, né, no caso do pedalboard, tem fontes para amplificadores. Já falei demais. Aí, ó, o que acontece? Antes de eu ter essa fonte que está aqui, aí eu vou desmontando já para poder ir dividindo com vocês. Daí são os Hellermanzinhos aqui. Antes era essa fonte Xing Ling que tinha, com certeza você já viu, aquele rabichinho que estica para vários outros pedais. E isso dá um barulho que você não tem uma noção. E o legal é que ainda no meu setup eu utilizo de uma maneira, é tudo muito simples, não tem aqueles reverb, aqueles delay que puxa a energia, sabe, a amperagem. Isso faz uma diferença absurda pro seu pedalboard. Então se você tem uma fonte de 1000 mAh e você tem 5 pedais que somados dá mais de 1000 mAh, não vai ser legal, sabe? Então vai dar chiado, vai sobrecarregar. Por isso que decidi, para poder ainda colocar um pedal de fuzz aqui, tem vontade de ter uma ideia tipo de Leslie, por exemplo, para poder estar amparado para, como é um setup de viagem, conseguir fazer o que precisar, certo? Logo, aqui já tá solto, tá tudo solto, né? A ideia é justamente prover essas possibilidades. A linha 10S já é uma linha da Landscape que é isolada, mas ainda não é um isolado com a parte de detalhamento, ainda não é isolado individual, porque ela tem a linha que é Isolate, tem 7, 10, 16, você liga uma pedrada de coisa, que cada saída, aqui para vocês verem de perto, cada saída é para um pedal. Então, essa daqui tem uma somatória, tem um total de 1800 mAh. Isso quer dizer o quê? Que eu posso ligar uma somatória de pedais até dar esses 1800 mAh. Então, ó, 18 volts aqui, e são 150 mAh, aí 1000 mAh aqui são divididos, então são 3 saídas isoladas, que tem um grupo A, B e C. A linha Isolate já são todas isoladas, como o próprio nome já diz. Essas têm mais isolamento do que a que está aqui, que é convencional, tá? Vou mostrar para vocês. Então, optei por poder estar só mais bem amparado. E aí, como eu faço bastante vídeo de review, e eu preciso movimentar muito o pedal, preciso movimentar muitas ligações, vou deixar essa fonte aqui como um backup. Pô, achei que tinha tirado no direito. Vou deixar essa fonte aqui como backup para poder, ó, tá vendo? Para poder ligar em casa, para poder fazer os testes com os pedais, para poder deixar tudo mais bonitinho e no jeito, e não ter que desligar um sistema, desligar o outro, sabe? Então tá aqui, vou deixar ele separado, que daí eu consigo testar outros pedais. Estou esperando outros cabos da Rivus chegarem para poder também deixar isso daqui sem mexer, só fazer trocas que possam permitir outros sons, substituir uma coisa ou outra, mas confesso que pro que eu faço, porque a banda Definir faz, que a gente toca, isso daqui, ó, serve absurdamente bem, tá? Absurdamente bem. Pô, o power do Thiago Floripa, surreal, somado ao pré, traz o som que eu já tô acostumado, que é do Slim Overdone ou do Overdonão Master, que vocês conhecem aqui do canal. Então a gente vai dar um talentinho, limpar e remontar. E aí eu vou mostrar pra vocês que é tão simples quanto parece, tá montando e encaixando tudo isso aqui, tá bom? Aí com todos os cabos soltos, a fonte solta para montar outra, tô vendo possibilidades de mudança ali do organograma dos pedais para poder ver o que fica mais fácil na hora de pisar, ligar, as posições. Mas a gente vai testando e entendendo que dá para caber mais pedais, dá para adequar melhor para ficar de uma forma mais prática, para a gente conseguir ter um melhor proveito, né, na hora do show, não pisar em botão errado, saber posicionar. Eu gostei da ideia, parece ser uma posição muito boa, porque daí o Dumbler continua na mesma posição, consigo adequar depois o M-Amp se for o caso, o Head Crunch e o Little River um do lado do outro, que já são, né, em série ali, então a gente consegue fazer toda essa ligação por baixo, adequando com os cabos, fonte, e a gente entendendo que cabe mais pedal, e que é o que importa. Pedalboard montado, ó, é para vocês verem os cabos da Rivus de tamanhos diferentes, você consegue escolher lá. Tem um infiltrado no meio aqui que, tá vendo? Dependendo da ligação, vou fazer o seguinte, como vocês puderam ver,
O próprio pedalboard já vem com essa parte aqui que é muito segura, muito bom de se ter. Aí eu vou fazer o seguinte, vou montar primeiro ele da maneira que eu estava pensando, né? Tava naquela configuração que vocês viram. Gostei dessa ideia de jogar os pedais assim. Achei interessante. E daí qual que é a cadeia de sinal, tá? Quando tiver com um fuzz aqui, aí o fuzz vai vir em primeira posição, como um bom pedal de fuzz acaba sendo necessário, né? Esse tipo de abordagem. Tem pedais de fuzz, igual da Deep Trip, que você consegue colocar ele em qualquer lugar. Eu acho legal também. Não toquei, mas todo mundo que já tocou fala super bem. O guitarrista do Rival Sounds usa. Então, ruim não é. Então, o bagulho é top. E aí, vai ser justamente pra isso. Então, dependendo do que vir, ficar na primeira posição, pra cá. Esses pedais, dependendo, eu consigo até adequar aqui, ó. E na meiota, porque conforme for, ó, a gente já consegue adequar mais pedais aqui. Precisa? Não sei, você que vai me falar. Comenta aqui. Nosso Crybaby, como mostrei pra vocês, eu comprei ele basicamente, eu não comprei ele zero, porque eu comprei ele de terceiro, já tinha usado, mas, ó, com plástico, com tudo, e aqui, e eu comprei só pra modificar. Obrigado, JR Mod, você é incrível. Júnior Rossetti. Então, ó, vai ser o fuzz, AUA, do AUA. Vai vir pro Little River, que é um boostzinho que eu uso, me adaptei melhor do que com o compressor, um drive, então eu uso o Morning Glory aqui, ó, pra dar aquele saborzinho, dar um upzinho na troca de guitarra, principalmente entre Strato e Les Paul, ou o Tele ainda não tenho, é um sinal divino que vai chegar, SG. Então a gente usa aqui, aí eu uso mais ou menos essa configuração, pra vocês entenderem, pra dar boost com o Tube Screamer, o Tune e o Morning Glory fica pra cá, menos drive, mais volume. O nosso Marshall na box aqui, deixo ele, não deixo flat, mas deixo ele já, aqui não, aqui. Volume, ganho, volume, mais volume, menos ganho também, aqui também, mais ou menos isso, se não me engano, mais ou menos isso. Tá? Delay, o flange aqui, depende. E esse daqui é o cabeça pensante, então aqui ó, drive, mais volume, para ele ter mais headroom, tá? Mais médio, menos grave, porque ele já é um pré baseado no Dumble, que já tem grave para dar e vender. Então aqui ele fica ligado direto, que é o clean, e aqui entra o drive, e aí eu empurro com o Tube Screamer, vou fazendo essas mesclas, deixo ele no rock, no mid boost, aí depende do lugar, tá faltando uma coisa ou outra, bright ou normal. Então aqui é muito importante, né? Esses volumes gerais e de ganho também. O volume principal, que é esse, eu deixo ele mais ou menos aqui, aí eu tiro um pouco daqui e tal, para não embolar muito, para não ter um drive em cima do outro drive e embananar todo, porque ele é um amplificador, um drive bem temperamental, justamente por causa do Dumble. Então, ou você ama, ou você odeia o, porque é assim. E aí eu vou prender todos os pedais aqui, vou ver se os cabos chegam, porque quando eu encomendei os cabos, eu encomendei para que eles fossem justamente no padrão que tava. Eu acho que vai dar certo, porque não vai fugir muita coisa uma coisa da outra. E daí, ó, é o pedalboard ligado no fuzz, que na verdade é o AUA, né? Mas eu já tô recebendo já o fuzz também. Crybaby, do Crybaby, ele vai sair daqui da meiota aqui, ó. Vê se eu uso esse aqui. Que como... Olha a minha loucura. Eu vou pegar o pedalboard por baixo e meter a mão embaixo da mesa. Então, ó, Little River, do Little River. Vamos direto pra ele, o Head Crunch. Que eu acho que vai dar aqui certinho. O Head Crunch, ele vai ligar já do outro lado, então ele precisa de um cabo maior. E aí eu quero ver se isso daqui vai dar conta. Porque se não der conta aqui, eu posso adaptar ele para outro lugar, mas o ideal é que dê conta. Vai rolar, hein? Vai rolar. Esse é o desafio maior, pô. Tem espaço, vamos usar espaço, né? Fica organizado. Né, Rocket? Meu gato. Bom que já dá um sentimento de um pedalboard novo. Nossa, olha só, o pedal tá em ordem diferente. A cabeçona nossa já fica como? Buscando referências novas, aí já... Não, certeza, que até timbre diferente vai ter, certeza. Só pela posição aqui. Isso daqui é do... Já tava aqui. Eu tava procurando alguma outra coisa, mas eu acho que vou usar isso aqui mesmo. Vou colocar aqui embaixo. Isso daqui veio no M-Amps. Vou colocar aqui embaixo, porque eu consigo deixar a ponta um pouquinho mais alta. Para quando for pisar, fica mais fácil o acesso para trás, porque eu toco e canto. Então tem que tocar, cantar e me equilibrar para poder usar o A, pisar nos pedais. Então acaba ficando mais prático, certo? Também aqui, pô, gostei, hein? Comenta aí, tá curtindo? Você, jovem mancebo, comente. Prefere o pedalboard preso? Você prefere o pedalboard preso com Hellerman, que é essa fitinha que eu estou usando, ou você prefere o pedalboard preso com velcro, o famoso cola velcro?
Eu vi um outro sistema, o Guilherme, da Collateral Effects, que você meio que destaca, você cola no pedalboard e destaca o pedal pra onde você quiser, assim, eu achei muito legal. Vocês já viram isso já? Eu tô cogitando até comprar um negocinho desse, pra ver se de fato acaba sendo bom, porque, pô, pode ser mais prático, né? Assim, até essa plataforma do AUA, o Kleber da Pulse, fez pra mim, porque eu falei, cara, eu tô usando o primeiro pedalboard que eu recebi da Pulse, porque eu tô usando, só que tá me pegando um pouco o meu pé aqui, minha perna tá pesando. Falei, tem como dar uma armada aí de alguma coisa diferente e tal? Ele falou, cara, tem, eu já tô com um projeto desse, que eu ia fazer pro Fulvio, e aí agora você também falou disso, cara, eu vou fazer. Aí ele fez. Pô, e essa plataforma aqui, ó, muito legal. Caraca, gostei, hein? O pedal, ele não fica 100% amarrado, fica ainda fácil de mexer, caso você dá uma ajustadinha de leve, porque, sabe, né? Você tá tocando, pisa, chuta, balança, quando você vê, já foi. Aí esse, vou prender pra cá o máximo pra ponta possível. Esse daqui também, porque daí eu consigo pisar pra acionar. Acho que vai dar bom. Vai dar bom, vai dar bom. Vamos prender tudo primeiro, né? Depois a gente corta. Poxa vida. Jesus Christ. Prendi melhor do que da primeira vez até, por incrível que pareça. Por isso que a repetição favorece muito, né? Aí, ó. Por isso que a repetição favorece muito, porque quanto mais você repete uma atividade, mais você treina, mais você está apto a fazer aquilo de maneira mais fácil, mais prática, que é até a própria função de uma mentoria. Para quem não sabe, abrir já algumas vagas para mentorar alguns artistas e bandas que queiram entender no pente fino como funciona, principalmente essa parte comercial do artista, porque assim, tocar bem, cara, é o mínimo que todo mundo tem que fazer. Então, se tiver interesse, dá um toque, porque eu já repeti muito isso, já errei muito, já acertei muito. Então a ideia é fazer com que você ganhe tempo, simples assim, tá? Entre em contato aí. E você sabe o nome desse personagem? Tá aqui para deixar claro que você nunca vai ser rápido o suficiente. Tudo preso, a gente já sabe. Isso que eu vou ter que prender de novo. Ou tudo quase preso. Vamos ver. Tá vendo? Muito melhor. Tem que confiar. Ó. Agora vem a estrela do jogo. Por quê? Tem que ficar numa posição que caiba e não dê problemas. E aí, ó, uma coisa que eu não contava, porque ele é um pedalboard um pouco menor, a fonte, ela não tem muita posição para ficar. Que me lembra que a Landscape lançou uma fonte das isoladas, que eu acho que é metade disso aqui. Isso daqui já não é muito grande, tá? Mas com certeza ela é Slim, que é a série, acho que é Slim, facilita muito. Então eu vou ter que prender por aqui para não ter problema. Fonte presa aqui embaixo. Tá vendo? Aí qual que é o ponto agora? É ligar os cabos. E dos cabos tem outro cabo aqui, pô. Olha aqui, eu batendo cabeça à toa. À toa. Tá aqui. Já aprendi tudo, vai ficar aí agora. Olha o trabalhão que a gente tá tendo aqui. Então, sabe, né? Se inscreve no canal, faz a boa, porque todo mundo sai feliz. Então temos 10 conexões, ó, de tamanhos diferentes, porque não pode faltar espaço, né, de um para o outro. Ó, 9 volts ligado aqui, belezinha. Tudo ligado, preso. Uma mexida ou outra dá, mas o importante é não desligar enquanto estiver tocando, não desconectar enquanto estiver tocando, que daí agora plugar na tomada, fazer um pente fino aqui, ó, de acabamento, porque quem tem toque, se liga, eu vou deixar até de perto pra vocês verem. Ó. Quem tem toque, meu Deus, prende esses fios. Amarra. Então, aquele sisteminha aqui, ó, tá vendo? Você prende ele aqui embaixo, fica no jeito para poder passar o cabo, amarrar. Pô, tem uns pedalboard que sai no Instagram que é para humilhar. Eu acho que quem montou nem toca toca. Só fala, quer saber? Vou mostrar como que faz. Monta e deixa fazer. Já era. Porque é perfeito demais, pô. É perfeito demais. Pedalboard montado e você deve estar pensando, Bruno, mas qual que é o som de todo esse pedalboard?
Será que eu devo mostrar para vocês? Porque daí tem gente que não estava no canal quando eu demonstrei, tem um review completo. Bora pro som, vai. Eu não montei tudo isso daqui para não poder mostrar para vocês o que isso é capaz de fazer. Então, bora. Salve, salve. Ih, meu Deus. Meus queridos, para poder ficar mais fácil da gente usar o mesmo microfone, eu uso sem fio, com fio, esse daqui eu uso, já vou, testo, mostro. Então, para vocês verem aqui, ó, vou fazer um testezinho básico, porque não tem graça a gente montar todo esse pedalboard e não botar para moer. E aí, de novo, passando e botar para moer. Você é a favor de uma boa fonte para o seu pedalboard, para o seu amplificador? Qual é a importância da energia pro que você faz? Diz aí. Queremos saber. Então, ó, nosso Power Amp aqui da M-Amps ligado na 6L6 full, tá em 70% de volume, porque ele satura o power igual power que ele satura o power como um power valvulado. Essa é a graça. E aí tá indo pro AUA, do AUA, Little River, Head Crunch, Nobels Delay, tá? Nobels, depois Chorus Flanger, que eu uso função de flanger, e depois Dumbler. Então eu vou ligando aqui para vocês entenderem as texturas do que o que faz o que, ligado direto na nossa Rox Stage com falantes BGT Speaker White Stripe, que esqueça, é espetáculo. Tô atrás agora de outra 1 de 12 para fazer 2 de 1 de 12, para ficar 2 de 12, entendeu, né? Bora! Só o som da guitarra. Detalhe que a guitarra é uma vintage com captação Purple Pickups no Rodrigo Luthier de São José dos Campos, tá? É uns PAF 59 com a Onyx 5 e muita maldade. Falta afinar. Só o power. Aqui não tem coloração de nada. L34. Montei até o talo. 6L6. L34. 6L6. Aquele punchzinho gostoso. Dumbler ligado. Delay. Tá no analógico. Flanger. Ligando o delay. Só um gostinho. Tube Screamer. Tube Screamer eu uso mais pra boostar, tá? Então ele tá mais alto justamente por causa disso. O Morning Glory que eu uso quando eu vou usar extrato e às vezes quando tá faltando um pouquinho de volume, coloco junto com a Les Paul ou com a SG. Ó. Clean. Morning Glory.
Memória. Preciso de um telefone novo. Ah, e aqui vem o nosso drive do Dumbler. Espero que vocês tenham gostado, só para ter aquele gostinho de como ficou o pedalboard. Gostei muito da posição, de como montei aí, vocês viram. E a gente se vê no próximo vídeo, porque amanhã tem um baita de um vídeo falando sobre fonte para amplificador. Já se inscreve no canal, deixa seu curtir, comenta e a gente se vê. Manda para todo mundo, pô. A gente tá aqui para alimentar esse seu vício de guitarrista viciado para fazer acontecer. Abraço. Vou pela sombra que eu ficarei aqui me divertindo, né? Porque tá top demais.